E começa aqui... Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio do Segunda Popular, mas hoje é um dia especial. Nós estamos aqui inaugurando a segunda temporada do Segunda Popular. Então, você que está ouvindo esse episódio, vamos mudar algumas coisas, talvez a gente tenha alguns cortes diferentes, a gente vai ter algumas capas diferentes, a gente está planejando isso nesse momento, mas saiba que a partir daqui começa a segunda temporada, então a gente vai ter algumas mudanças, espero que vocês gostem. Porém, contudo, entretanto, todavia, apesar de ser a segunda temporada, hoje nós vamos falar do primeiro assunto que eu tive com o Frog. Nós vamos falar sobre a coisa que fez ele e o Frog ficar amigo e, consequentemente, fundar a Soberana. Então, Frog, o que nós vamos falar hoje? Sobre o que é esse grande tema, sobre a nossa amizade hoje? Bom, primeiro, bem-vindos, pessoal, nessa nova temporada, né? Se vocês acharam que a primeira só teve coisa maluca e aleatoriedades, essa só vai piorar. Daqui pra frente é só pra baixo. Então, sejam bem-vindos a essa nova temporada. 2024 tá aí pra todo mundo. Mas hoje a gente vai falar do tema que nos uniu. E é muito engraçado a gente trazer isso pra falar de novo, porque é um filme velho já e tal, mas talvez até um pouco batido, assim, de tanta discussão, mas é o que nos uniu e a gente decidiu trazer ele de novo, até pra gente ter isso em formato de áudio, de podcast, que é o 300. Sabe 300? Vocês lembram de 300, daquele filme de homens malhados, de sunguinhas e capa segurando lanças? Esse mesmo, a gente vai falar de 300. Então, bora! Você deve ser Xerxes. Venha, Leônidas. Vamos raciocinar juntos. Seria um desperdício terrível. Na verdade, seria uma loucura se você, bravo rei, e seus valorosos soldados morressem. Tudo por um simples mal-entendido. Nossas culturas têm muito o que compartilhar. Se não percebeu, esta manhã compartilhamos da nossa cultura com vocês. Sua tribo é realmente fascinante. Mesmo agora é desafiador. Frente à aniquilação. E na presença de um deus. Não é prudente ficar contra mim, Leônidas. Hoje vai ser um dia, Frog, vai ser interessante, porque nós vamos falar de 300, mas nós vamos falar especificamente muito do Zack Snyder, que é o diretor de 300. E assim, tipo, é isso, eu quero fazer um episódio sobre Madrugada dos Mortos, eu quero fazer um episódio sobre Watchmen, acho que dá pra fazer vários episódios sobre o Zack Snyder, mas enfim, pra gente fazer uma coisa ampla, 300 é um filme de 2006, pra quem não conhece, ele é inspirado numa HQ de mesmo nome, que é do Frank Miller, e o Frank Miller talvez mereça episódios à parte, mas ele é um cara bem problemático, pra quem não sabe, as opiniões e alguns quadrinhos mais diferentões dele são bem xenofóbicos, e eles pegaram esse quadrinho, que é um storyboard pronto, diga-se de passagem. Não é um quadrinho ruim, é um quadrinho interessante. E o Zack Snyder resolveu adaptar para o cinema, depois ele ter alguma fama. E então, em 2007, basicamente, é a história de quando os persas invadem a Grécia, tá? Esse evento existiu, os persas invadem toda a parte dos gregos ali, e os gregos têm que se unir, então, os espartanos, os atenienses e muitos outros grupos, para enfrentar os persas. Então, acho que é um panorama geral, tá? O Xerxes, que é o grande líder persa, ele existiu e ele invadiu a Grécia. E aí, tipo, as coisas históricas acabam a partir daí. A partir daí, foda-se, é um filme feito no modo meio caralho. Mas acho que a gente pode começar desse ponto, assim. Você lembra de ter visto 300? Você gostou? Você tem alguma coisa com 300, Fraga? Não, então, eu acho que a primeira coisa a ressaltar, 300 é essencialmente um filme de tela verde, e não coincidentemente a gente tá em tela verde hoje, então, assim, tudo preparado, tudo muito bem pensado, assim, esse episódio, tudo pensado de antemão. Mas, assim, eu lembro de ter visto 300, eu não lembro se eu vi no cinema ou não, porque, enfim, eu não lembro se minha mãe deixou ir no cinema, porque ainda era menor de idade nessa época, mas eu lembro de ter eventualmente assistido, e eu lembro que na época achei da hora. Achei, nossa, que másculo esse filme, que legal, eu quero ser um espartano, porque os espartanos, eu acho isso muito engraçado, porque pra mim, eu não sei se existia antes disso, mas eu acho que 300 meio que ressurgiu, ou fez surgir, sei lá, na cultura popular essa noção do guerreiro espartano.
E aí é muito comum você ver, tipo, a galera que se acha muito da superação, principalmente na academia ou de esportes, assim, né, tipo, triatlo, maratonas, etc., usar coisas relacionadas a espartanos, como se fossem grandes exemplos de resiliência e de abnegação e coisas assim. E eu acho isso muito engraçado, porque eu acho que, me parece, eu suponho que surgiu meio nessa época, talvez até antes, mas, enfim, reforçou muito. Se não foi meio que por causa disso, reforçou demais essa visão. Eu acho muito engraçado, porque esse filme, como o Terça falou, de histórico, tem só a ambientação. Mas a gente quis trazer ele porque, enfim, tem uma discussão interessante da maneira que ele retrata e, essencialmente, já vou jogar isso aqui pra todo mundo, já vou jogar isso, 300 é fascista. Lidem com essa informação do jeito que vocês quiserem. A galera surtou quando eu falei que o Attack on Titan era fascista. Vamos ver se a galera surta do mesmo jeito quando eu falo que 300 é fascista. Tá, então vamos começar daí, então. Vamos cada pedacinho, assim. Eu acho legal, eu não pensei sobre isso, mas você falou uma linha mesmo. Eu acho que, se não foi 300, ele é um dos principais responsáveis por popularizar os espartanos. Falando como historiador e como cinéfilo, hoje eu vou estar 100% na vibe de babaca. É muito interessante, porque a gente fala muito sobre representação, a gente fala muito na história sobre representação e no cinema também. Gostando ou não, quando você pensa num espartano hoje, vai vir o filme do Zack Snyder na sua cabeça. A estética, as cores, o conceito, vai vir o filme na sua cabeça. Isso é natural. Tipo, um filme grande faz isso. Coisas menores. O filme Tubarão gerou um pânico geral nas pessoas nos Estados Unidos. E as pessoas começaram a matar tubarão. Começaram a caçar tubarão. E é isso, tipo, gostando ou não, o Spielberg é diretamente responsável pela morte de centenas de animais que não tinham nada a ver com nada. Estavam só vivendo a vida deles. Então, o cinema tem esse poder, e o cinema sempre teve esse poder. E eu achei interessante que é isso. O cinema, ele não tem nenhuma obrigação com a realidade. Se a gente tivesse vendo história, a gente viu um documentário. Então não é pra esse lado que eu vou. O ponto a ser colocado é exatamente isso. E isso é uma coisa muito da base que eu queria que todo mundo entendesse pra gente começar a discussão. Cinema, os filmes, falam muito mais sobre o tempo em que eles são feitos, sobre o tempo em que eles representam. O que eu quero dizer com isso? Um filme de 2007, onde 300 homens fortes, brancos e extremamente viris, extremamente héteros, enfrentando um bando de aberração que, por acaso, no filme vem de um país árabe, não é por acaso. Não é por acaso, é um filme estadunidense. É um filme que é contemporâneo à invasão do Iraque, entendeu? É um filme de branco matando árabe. É só isso que é 300. E aí, assim, tem várias camadas dentro disso, né? Os gregos não eram brancos, os gregos não eram daquele jeito, e toda a parte da árabe, toda a parte dos persas ali, eles têm perna de caranguejo, eles têm chifre, eles são endemoniados, eles são animalescos. Isso a gente não vê do lado europeu, vamos dizer assim. Muito do que as pessoas acham que são os espartanos, ou acham que foram os espartanos e gostam, que é o que o Frog falou, é uma coisa de academia, é uma coisa de virilidade, é uma coisa de homem. Mano, isso não existia na época, porque não existia o conceito de ser homem na época como existe o conceito de ser homem hoje. Inclusive, é que não tá relacionado de ser homem com ter relações homoafetivas, né? Mas os gregos como um todo tinham muitas relações homoafetivas entre homens, e isso no filme é esquecido, obviamente, porque o Zack Snyder não quer fazer o Leônidas beijando outro cara. Então essa parte eles propositalmente esquecem, das partes eles reforçam. E eu gostei pra caramba do filme na época, acho que o Frog gostou, eu acho que é muito um filme de homem. Muito um filme de homem de 15 anos, assim, quando você só quer coisas sem senso crítico e por aí vai. Mas eu acho ele um filme que envelheceu muito mal, eu diria que foi um pouco nessa linha, assim. E pra não deixar vocês na mão, a gente sempre vai comentar também os pontos que a gente acha que tem a ver com o fascismo dentro dessa obra. Mas antes a gente, só pra fechar esse ponto, assim, esse é o macro que eu queria explicar nessa linha. Como o cinema molda a memória coletiva, como o cinema molda conceitos, como o cinema molda xingamentos do dia a dia, né? Tropa de Elite, eu acho que é um outro exemplo também, que molda imaginários coletivos, por aí vai. E tanto pro bem quanto pro mal. Muito do que quando a gente tá discutindo, cinema principalmente, ou qualquer produção cultural, na verdade, assim, né? Isso serve pra tudo, óbvio, mas é que a galera tende a esquecer quando a gente tá falando de produção cultural, principalmente de entretenimento, que aquilo é referente ao tempo histórico que está sendo produzido, né? A maneira com que aquela história é contada, a visão a ser passada, não é coincidência. Quando a gente está falando de 300 da época, a gente tá falando do ápice da Guerra ao Terror. A gente não tá falando, tipo, 2002, né, reação ao 11 de setembro. A gente já tá falando de invasões, a gente tá falando de uma ocupação militarizada dos Estados Unidos. A gente tá falando, assim, de momentos marcantes de destruição desses países, né, do Iraque e do Afeganistão. E não é coincidência que o cinema é uma das maiores armas de propaganda que o imperialismo se utilizou ao longo do século XX e XXI. Tendo isso em mente, a gente vai discutir o que é o 300 nessa ótica. Porque o 300 em si é uma grande obra de propaganda da CIA? Sim e não. Porque, tipo, não necessariamente foi algo pensado para isso, não é isso que eu quero dizer, mas ele representa muito fortemente a cultura estadunidense daquele momento. E como o Terça falou, assim, eu acho que pegar um filme em que o rei espartano é interpretado por um escocês enfrentando árabes, tem um significado muito claro ali, tem pelo menos uma imagem a ser construída. E eu digo isso para, tipo, a gente pensar o contexto que ele foi produzido.
quando a gente tá pensando na obra em si, o 300 ele faz uma representação de Esparta, de masculinidade, de guerra, de honra, de virilidade, que são completamente descabidos àquele tempo histórico que se passa, porque a direita tem muito esse negócio dessa construção, esse imaginário de que a masculinidade é algo, né, ahistórico e não uma construção social e, portanto, determinada pelas condições materiais e sociais de determinado momento histórico. Então, se a gente está falando de masculinidade, virilidade, etc., era objetivamente diferente na época deles do que é hoje. E aí, tentar fazer essa ponte, tentar representar dessa forma, tentar usar essa noção da maneira que está sendo usado no filme, eu assistindo hoje, reassistindo 300 hoje, eu acho ridículo você pensar, tipo, que eventualmente se achou másculo pegar um bando de homens sarado de sunguinha, com lança e capa. Eles não usam armadura no filme, o máximo que eles usam é um capacete. Mas de resto, eles não usam armadura e são tratados como, tipo, os fodões, o ápice da masculinidade. E aí tem até várias implicações, né, durante o filme do Leônidas, implicando como se o Xerxes fosse gay, coisas assim. Então, tipo, só de pensar nesse filme dá um pouco de preguiça, assim, pra pensar o que ele representa, como a história foi contada, porque eu acho que é isso. Ele representa claramente uma visão da direita estadunidense naquele momento, assim. E é o que eu disse, se não foi pensado, é uma manifestação inconsciente muito clara, assim. É isso, se o Zack Snyder é fascista ou não como indivíduo, eu tô um pouco me fudendo, porque a gente volta sempre pra isso, porque nós vamos voltar na discussão, se o Padilha é de direita ou de esquerda, eu tô um pouco me fudendo pro que o Padilha é, não é o ponto que o Padilha é, o ponto é como o filme dele afetou a nossa sociedade, e é exatamente a mesma linha. Talvez o Zack Snyder seja o maior de esquerdista do mundo, não importa, talvez ele seja um puta um racista, reacionário, mas o filme dele tem uma mensagem muito clara, e pra gente avançar e começar a falar de alguns pontos, eu acho que o mais forte que eu acho que fala-se do filme, e pra voltar a contar a história, é muito dessa linha de que as coisas que eram históricas a gente coloca, que a gente gosta. As coisas que a gente não gosta, que ficar estranho no nosso personagem, a gente tira. Então, a primeira cena dos 300 é uma narração, narrador contando como em Esparta, qualquer bebê que nascesse com alguma deformidade física, né, que você consegue ver, esse bebê é sacrificado, eles arremessavam o bebê de um penhasco. Isso acontecia, tá? Os espartanos de fato faziam isso. E aí, vírgula, como que o filme trata isso? É num tom do tipo, é muito difícil. Realmente, não é uma coisa bacana, mas é necessário, porque os homens são foda e só os fortes sobrevivem. E eu fiquei assim, caralho, o que tá acontecendo, tá ligado? Então tem muito essa energia de que, na época, e eu não vou ser anacrônico aqui, na época eles lidavam com outras formas, com esse tipo de situação, mas hoje a gente não tem que lidar assim. A gente achar que é difícil, mas é necessário você matar um bebê porque ele nasceu com alguma condição especial, o nome disso é pura e simples eugenia. Já inventaram isso, por sinal, já viu o que acontece. E não é da hora, tá ligado? Já inventaram, eu chamei eugenia, inclusive. Mas no filme tem toda uma pegada muito cool, máscula dentro disso. E o ponto que eu acho mais interessante, pra quem tiver a fim de rever depois do nosso episódio, ou ver antes, né? Toda a discussão é que os persas estão vindo, eles vão estuprar as nossas mulheres, escravizar as nossas mulheres e os nossos filhos. É basicamente essa briga, né? Então, os persas, eles são malvados porque eles escravizam, e os espartanos são da hora porque eles não têm escravos, eles estão defendendo a liberdade deles. Então, é literal, assim, é o homem que sai de casa pra ir numa guerra pra defender a mulher, a casa e os filhos perante a liberdade de um povo distante que quer fazer tudo de ruim. Então, eu acho muito literal nesse sentido, que se você pegar, é literalmente o discurso da extrema-direita, é um discurso xenofóbico, é um discurso que fala sobre essa noção meio estranha de liberdade genérica, né, a la Monark, por aí vai. Todas as partes ruins do filme, como bater em criança, matar criança, ou ter um treinamento desproporcional, é sempre nessa linha do é duro, mas é necessário, a gente precisa fazer isso pra forjar os nossos homens. E aí esse é o ponto que eu acho que, por isso que eu acho que o Freud gostou na época, eu gostei porque meninos gostam, e é uma coisa que a direita gosta, é um culto muito forte à guerra. A masculinidade tem essa relação muito forte com a guerra, né? Você aí que tem um pai, você que teve um pai na sua vida, você é um privilegiado, você tem que começar por aí. Mas você que teve um pai, e ele gostava de história, porque eu conheci vários pais que gostavam de história, é interessante que eles gostam sempre da mesma coisa. Eles gostam de, tipo, Sun Tzu, a arte da guerra, eles gostam de Segunda Guerra Mundial, eles gostam, sei lá, da coleção Getúlio Vargas, tipo, eles só gostam de guerra. O Frog tá lembrando do pai dele agora, tenho certeza. Exatamente essa experiência. Todo pai que gosta de história, na verdade, ele gosta de história militar. E história militar sempre foi muito apelativa, por causa do cinema, porque, sei lá, porque é diferente, né? Mas é interessante, no 300 a gente tem essa relação muito de masculinidade com a guerra, que é uma coisa que a gente repete o filme inteiro. Mas é loucura. Você é louco? Terra e água. Encontrará ambas em abundância lá embaixo. Ninguém, persa ou grego, ninguém ameaça o mensageiro. Você traz coroas e cabeças de reis conquistados para a minha cidade. Você insulta a minha rainha. Você ameaça meu povo com escravidão e morte.
Eu tenho escolhido minhas palavras com cuidado, Persa. Você deveria ter feito o mesmo. Isto é blasfêmia. Isto é loucura. Tem um ponto interessante que me lembrou quando você estava falando, porque esse filme retrata uma característica muito simples do fascismo, que é sempre esse inimigo abstrato, demonizado do outro e desumanizado. Isso é importante. Por quê? Isso a gente vê recorrentemente na história. É um fenômeno do fascismo muito claro. A gente viu isso nas experiências nazifascistas ao redor do mundo, mas a gente vê isso até hoje. E eu queria trazer um exemplo muito claro disso, como isso é feito até hoje, principalmente com os povos árabes, especificamente com os muçulmanos, que é o que Israel faz hoje com o povo palestino, né? Hoje é exatamente o mesmo discurso que é retratado nesse filme, que é exatamente o mesmo discurso que os estadunidenses usaram para invadir o Iraque e o Afeganistão, e é sempre o mesmo discurso quando a Europa, por exemplo, está tratando da imigração, que é, não, porque esse povo aí, faz não sei o que com crianças, faz não sei como com as mulheres, trata as pessoas não sei o que, ó, é só você ver como eles tratam não sei o que. E, assim, é um discurso que, não tem concretude nenhuma, não é real, feito para desumanizar o outro, desumanizar, e dessa forma o filme retrata isso quase que literalmente. Tem momentos que eles mostram os persas como, tipo, animais, né? Tem uma hora que o rapaz que trai os espartanos, que eu esqueci o nome dele, que não coincidentemente quem trai os espartanos é o ser humano que foi preservado do ritual eugenista, que é deformado fisicamente. E a hora que ele tá indo dentro, né, fazer o acordo com os persas, ele vê pessoas deformadas, assim como ele vê pessoas, né, meio humanas, meio animais, ele vê figuras mais grotescas e não sei o quê, tipo carrasco, com as foices nos braços e tal. Então isso é de propósito, essa representação é proposital. E isso é uma característica muito nítida do fascismo que a gente viu ao longo da história. E esse culto à guerra também. Então é muito bizarro isso, que aí a gente vai pegando, vai se somando esses pontos, que são as características, assim, que é quase que o checklist que a gente aprende no colégio para decorar o que é fascismo para a prova. Quando a gente vai no colégio, tem que decorar o que é fascismo para a prova, e tal, o Terço tá rindo porque ele é professor de história e sabe muito bem com isso. Tipo, você vai decorar o que é fascismo, as características principais do fascismo, é isso. E esse filme completa esse checklist, que é, assim, uma beleza. E eu acho que é muito engraçado, porque é o que o Terço falou, eu não tô aqui falando que o Zack Snyder é fascista ou não, mas a questão é que ele suscitou culturalmente essa perspectiva de hipermasculinidade, culto à guerra, e dentro do filme essa visão. E eu acho isso muito engraçado porque é muito similar com outros filmes ou outras formas de representação cultural. Só que a gente quis trazer esse filme porque ele faz quase que um compilado. E aí tem esse negócio da traição, ser da criança que não foi morta no ritual eugenista deles, ou que, enfim, né, o capacitismo ao redor do filme como um todo, assim, em relação a esse cara era imprestável porque não conseguia segurar o escudo, então ele não era apto pra guerra. E eu acho isso muito engraçado, eu trago uma coisa do meu mundo, assim, que eu gosto muito de musculação e tal, e é muito engraçado essa visão que se tem a partir de filmes como esse, de que pessoas que têm aptidões físicas específicas ou treinadas de um certo jeito são superiores a outros. E é muito comum isso na academia, tipo, gente que se acha superior a outra pessoa só porque faz mais academia do que outro. Então, um maluco que vai lá na academia todo dia se acha superior à pessoa que vai 2, 3 vezes por semana ou a pessoa que não faz academia. Eu acho isso muito engraçado, porque esse filme representa meio isso, assim. Ele cria essa noção que os soldados espartanos são melhores que os atenienses, ou são melhores que aquele cara que sobreviveu, né, que foi poupado do ritual, porque, afinal, são treinados pra guerra, levantam os escudos pesadíssimos e não sei o quê, como se os atenienses não tivessem outras aptidões, como se aquela pessoa não tivesse outras aptidões. Mas o que importa é essa visão de masculinidade, guerra, construção para guerra, honra e não sei o quê. E, cara, assim, é o que eu falei, eu não consigo levar esse filme a sério hoje em dia, assim, pra mim é tão caricato que é ridículo. Cara. Eu tive que pesquisar, eu não lembrava, o nome grego é foda. É o Eufyates, o nome do personagem. E aí, enfim, desse contexto é interessante ver isso, ele é um personagem que nasce deformado e a mãe não teve coragem de arremessar ele do penhasco. Então ele cresce, ele tenta entrar no exército espartano, ele não consegue devido às limitações físicas dele, e aí ele trai os espartanos pros persas. E esse é o ponto, a única coisa que parou os espartanos foi a traição de um personagem que, para os espartanos, deveria ter morrido ao seu nascimento. Caralho, olha, entendeu? Olha, isso é problemático, irmão. Não tem como não ser problemático.
A única coisa o único momento em que os espartanos perderam foi porque eles falharam em não ter matado este homem no nascimento dele, como é a tradição. Enfim, acho que isso é fácil o suficiente. Mas indo para um outro ponto, que eu acho que a gente é bem trabalhado no filme, em vários momentos durante a construção do fascismo, tem muito o que o Frog falou do ódio ao estrangeiro, mas o fascismo ele trabalha muito, como é que eu vou explicar de uma forma simples? Muitas definições do fascismo não é o que eles são, mas quem eles não buscam ser. E no filme isso é colocado de jeito muito prático, é uma frase clássica do Leônidas, né? Que logo no começo do filme chega um mensageiro dos persas, né? E fala, você pode se ajoelhar por nós, e aí você vai ter um exército, né? Renda-se antes que a gente lute com vocês, né? E aí a frase do Leônidas é assim, você tá achando que a gente é aqueles cara que namora homem e escreve poema igual em Atenas? Entendeu? Esse tipo de discussão, porque Atenas tem esse estereótipo de ser uma sociedade mais intelectualizada, o que é, tipo, colocar os espartanos como os guerreiros e Atenas como a intelectual é uma coisa muito rasa, porque eles guerrearam um contra os outros, inclusive, isso é importante, mas tem essa linha de que os espartanos do filme, eles não são gays, eles não são homoafetivos, né, porque isso é uma coisa problemática para uma construção de masculinidade da atualidade, e eles não estudam, eles não fazem poema, eles são homens, eles, tipo, dão soco na parede, eu não sei, que é uma brisa. Eles bicam o cara no fundo, tá ligado, do poço, tá ligado? É isso. O fascismo, ele é extremamente intelectual. É você olhar hoje uma discussão de falar assim, esses bandos de... Bom, enfim, como outros grupos fazem de extrema-direita, né? Que em federal só tem maconheiro. Em federal só tem fracassado, só tem homem que quer beijar homem e todo mundo ali fica brincando de estudar ao invés de fazer alguma coisa. Isso é uma frase extremamente fascista, essa anti-intelectualidade, né? De que o lugar de um homem é na guerra e não numa faculdade, né? Você não pode estudar essa linha. E, enfim, só pra dar um momento de historiador aqui, todos os gregos tinham relações homoafetivas, todos os gregos, os homens, né? Os homens tinham relações homoafetivas com homens, e todos eles tinham seus estudos e suas coisas, né? Todos buscavam alguma coisa nessa linha. A gente não pode reduzir um povo inteiro a um estereótipo que é criado. Pra gente seguir nessa linha de uma questão fascista, bom, a gente falou também do capacitismo, acho que esse ponto também foi passado. E aí vem a parte engraçada, pra mim, pelo menos, e pro Frog, pra nossa galera, tipo assim, sabe aquela brisa, tipo, é tão másculo, é tão viril, é os tanquinhos, é a sunga, é suor, é poeira, é tão tudo que parece homoafetivo, tá ligado? Dá e homoafetivo, volta, né? E assim, não é homoafetivo no sentido de gay, mas no sentido de homens amando homens, tá ligado? É uma brisa muito... E aí eu posso falar mal da academia justamente porque eu não frequento essa porra. Cara, a academia é uma brisa de culto a homem, tá ligado? É uma brisa, tipo, tudo que você faz é por outro homem, você só não beija na boca dele, você só não transa com ele, mas mano, meu brother é muito forte, e porra, bora ser forte junto, e caralho, tá ligado? Se tem uma coisa porque eu e a Ana, a gente gosta de brincar, é que fisiculturismo é literalmente homens admirando outros homens com a menor sunguinha possível e mais fortes possíveis. É literalmente isso. É isso. Mas o único impedimento ali é tipo, não, mas beijo é uma coisa gay. Mas fora isso, é um culto de homem a outro homem, tá ligado? É muito interessante essa linha. E até pra gente, eu não vou descender esse outro tema, mas só dar um ponto, tipo, homens gays podem ser extremamente fascistas e misóginos também, tá ligado? Então também tem essa linha. Gay frequenta a academia. E aí é isso, tipo, é um homem que cultua outro homem, porque na relação, por exemplo, de homens heterossexuais no fascismo tem essa discussão, a mulher não é tratada como um ser humano, a mulher é tratada como um objeto. Então, tudo que você faz é pro outro homem, inclusive demonstrar a sua mulher a outros homens, né? A sua mulher tá ali pra ser mostrada que você conquistou uma mulher. Mas é interessante, porque volta numa relação patriarcal, né? Acho que é um termo mais resumido, assim, nesse sentido. 2 pontos que você tocou que me lembraram uma coisa importante. Como esse filme trata a mulher, porque é a mulher, tem uma personagem feminina. Uma unidade de mulher. Literalmente uma. Mas eu acho engraçado como ela é tratada, porque ela só é um personagem válido, como que merece ser retratada, porque ela é a esposa do rei e ela apresenta o que é considerado másculo no filme, que é tipo enfrentamento, jogo de cintura, bater de frente, eventualmente matar. Essa reflexão me levou a um ponto engraçado, que outro espantalho do fascismo que aparece no filme é a corrupção. Sempre tem a corrupção quando o fascismo precisa desse inimigo imaginário, sempre ela busca a corrupção. Aqui no Brasil não é diferente, em outras experiências também não foi diferente, e no filme aparece isso, né? O inimigo interno dos espartanos é um corrupto. E é esfaqueado em pleno parlamento e não sei o que, enfim. É idêntico, assim, é bizarro como é o checklist dos espantalhos do fascismo. E é muito engraçado, porque aí a mulher vai lá e cumpre o papel dela e esfaqueia o traidor, corrupto, não sei o quê. E aí, tipo, esse filme cai pra mim nessa perspectiva de... eu não sei se foi intencional ou não, reitero isso, mas é que ele consegue abordar todos os espantalhos do fascismo de uma maneira ridícula. E como o papel da mulher é literalmente ficar em casa e cuidar da casa, que no final, metaforicamente, é isso que a única personagem feminina do filme faz, ela é colocada numa situação de que vender o corpo dela pra preservar a paz. Ela é estuprada por um acordo político.
É literal, tá no filme. Ela é estuprada. É literal. Então, assim, esse filme, ele, pra mim, é a exaltação tete a tete, assim, ponto a ponto, do fascismo. E eu acho que, assim, se você assiste esse filme hoje e ainda acha ele legal, eu iria rever os seus conceitos. Porque, tipo, você pode assistir o filme e achar, puta, nossa, que filme tosqueira, e se divertir, porque realmente ele é isso, ele é tosqueira, você pode se divertir com isso, mas, né, obviamente, numa visão crítica. Mas é que eu acho que, como o Terça falou, assim, ele parte, pra mim, ele dá a volta, assim, né, no sentido de, ele é tão tosqueira de caricato, que aí vira, tipo, né, vou me divertir vendo essa porcaria. Porque, enfim, é esses espantalhos e essa visão meio bizarra de hipermasculinidade que chega a ser homofetiva, assim, que é como o Terça deu esse exemplo, assim. Tipo, muita dessa galera, por exemplo, do fisiculturismo, quer muito pagar de machão, mas no final é, tipo, homens cultuando ao corpo de outros homens. E tá tudo bem, assim, isso não é um problema. Desde que todo mundo esteja tudo bem com isso. E não vire, por exemplo, porque muitas vezes na negativa disso se apresenta um comportamento extremamente homofóbico, por exemplo. E que, tipo, mano, por quê, assim? Mas enfim. Eu acho que esse filme me traz essa visão de, tipo, na tentativa de exaltar o fascismo, é dessa forma que eu coloco esse filme, é uma exaltação ao fascismo, ele é tão tosqueira que dá a volta e vira uma zoeira. Mas eu não acho que a zoeira é intencional. Eu acho que a exaltação é intencional. Mas é isso. Esse é meu ponto sobre esse filme. Traduzindo uma linguagem, se você aí que já é zoomer e escuta a gente, ou você é um alfa, vai que tem um alfa escutando a gente, seria curioso. A palavra certa. Toda a estética dos espartanos é como se eles fossem os alfas, tá ligado? E todo mundo que é contra eles são os betas. É literalmente isso. O filme tá ali, tá ligado? Inclusive, se você caísse numa página de Facebook, aí não sei se isso tem no Instagram, mas deve ter, mas no Facebook tinha aquelas páginas tipo Homem Hétero 2.0, com a foto do Arnold Schwarzenegger e do Charlie Sheen. Aí lembrando, cara, esse momento foi um momento muito bom da minha vida. Eu não lembro qual era a página, era tipo Homem 2.0, e era o Charlie Sheen. E aí o Charlie Sheen falou em entrevista que ele adora usar crack e transar com homens. E os caras, não, homem não, pera. E aí eles tiraram... esse foi o ponto. Crack, tudo bem. Homem é foda. E aí eles tiraram. Mas esse tipo de página que tem o Arnold Schwarzenegger, que tem, tipo, o seu lobo interior. O Leônidas é um homem com uma barba muito bonita, diga-se de passagem, uma barba gigantesca, que fala grosso, que, né, ele é machão, ele fala grosso. Os próprios sacerdotes falaram pra ele não ir pra guerra e ele falou assim, foda-se a política, a gente faz coisa na mão, tá ligado? Eu sou homem, eu sou hétero, eu tenho um exército e eu vou resolver essa porra na porrada mesmo, com aquela voz grossa, com, né... E quem que... Eu não te falou tanto, mas como é que é o Xerxes no filme? É o Rodrigo Santoro, eu acho isso tudo muito divertido. Puta, o Rodrigo Santoro é incrível. O Xerxes é um cara de 3 metros, porque tem uma habilidade de ser um deus, né? De ser uma coisa meio não humana, vamos dizer assim. E ele é uma coisa quase, assim, de uma drag queen, tá ligado? Ele é cheio de piercing, ele tem movimentos de mão, ele coloca a mão no Leônidas de uma forma mais sugestiva, de uma forma afetiva. Então cai tudo pra uma linha de que nós somos os homens brancos, héteros, fortes, viris, que vão defender a família, a sociedade, a liberdade, sei lá o quê. Enquanto o inimigo é o gay, é o cara que tem algum tipo de problema físico, é o Abi, é uma pessoa distante, entendeu? Caralho, é o filme mais isso que eu vi na minha vida. Eu parei pensar sobre isso. Não sei se tem tanto filme que é tão estereotipado, né? Eu acho que isso que o Flávio falou dá a volta. Mas, enfim, pra gente chegar nos finalmente, caso você, né, esteja escutando ainda. Esse é o ponto que a gente quer trabalhar, de que você pode gostar, mano. É isso. Eu gosto da cena de lutinha com slow motion. Irmão, você gosta do que você quiser. Não vejo sentido em a gente criticar uma ação individual, porque você gostar ou de gostar não faz diferença pra humanidade. Mas a gente precisa tentar ter um olhar crítico e conversar sobre isso como a gente tá fazendo, tentar ter discussões críticas, porque a memória que se tem hoje de um espartano é essa memória criada. A memória que as pessoas vão ter, tipo, que da hora, os espartanos matam bebê, que da hora, os espartanos põem criança pra pegar, que da hora, os espartanos, tipo, são contra a corrupção. Tipo, não é da hora você lidar com a sua vida desse jeito. Mas a gente sabe que as pessoas fazem e são simbologias que são muito representadas até hoje, né? Inclusive, tipo, o espartano tem uma cor vermelha, inclusive, tal. Então, quando a gente fala de soft power, de dominação cultural, é uma arma muito forte do capitalismo que nós não temos acesso. Eu não consigo fazer um filme de 100 milhões de dólares de esquerda pra lançar por aí, entendeu? Então, o que nos resta é a gente conseguir tentar ter esse olhar crítico e lembrar as pessoas das coisas e ter um debate, tipo, pode gostar, só tenta entender o quão fascista é essa porra, entendeu? Eu acho que o quadrinho é menos pior, inclusive. Eu vou ser sincero. O Frank Miller conseguiu ser menos fascista que o Zack Snyder nesse momento. Mas acho que é isso. A gente já tá com um tempinho legal aqui. A gente conseguiu falar mal de 300. Eu vou fazer questão da gente falar de Madrugada dos Mortos, porque eu gosto bastante de Madrugada dos Mortos, inclusive do Zack Snyder, infelizmente. E a gente volta pra voltar pro tio Zequinha. A gente pode, se vocês gostarem, a gente pode falar até de Liga da Justiça. A gente vê o Snyder Cut de 4 horas, em preto e branco, pra gente falar de Liga da Justiça. Mas é isso. Podem gostar de homens de sunguinha, só não pode gostar de fascista, né? Frog, deixa a sua mensagem aí. É isso, meu povo. Pra mim esse filme é isso. É tão bizarro que deu a volta e virou caricato.
mas faço das palavras do Terças minhas, assim. Eu, inclusive, sou muito fã disso, de admirar homens de sunguinha e ver qual deles tem a musculatura do peito um pouco melhor do que a outra e mais estriado, e o ombro. Eu sou muito fã disso, sou muito fã de fisiculturismo. Pode fazer isso, adoro, tamo junto. O que não pode é ser fascista. Não pode ser homofóbico, não pode ser capacitista, não pode ser tudo isso que a gente falou hoje. Mas de resto, assim, cada um gosta do que quiser, faz o que quiser da vida. Mas eu acho que meu recado é esse pra esse filme. Quer reassistir o filme, reassista, mas tem esse olhar muito crítico em relação a isso, porque esse filme, pra mim, é o sinônimo de propaganda fascista mascarada de filminho de herói e de ação. Tenham isso em mente, mas, enfim, divirtam-se e gostem do que vocês quiserem, porque a vida também é curta demais, o capitalismo já é chato o suficiente aí pra gente não fazer o que a gente gosta. Então é isso. Até mais, povo. Valeu. É isso, meus queridos. Fiquem bem e This is Sparta. Loucura. Isso é Esparta! Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.